Comprou, não pagou, morreu na cadeia? Como é que funciona a dinâmica das dívidas dessas negociações? Saudações, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos explorar e entender um pouco mais sobre a dinâmica das dívidas dentro do sistema prisional. Como é que funciona esse comércio dentro da prisão e o que acontece e quais são as punições para aquele que fica devendo dentro da cadeia. Se gostou do tema, não se esqueça, fortaleça no like, porque o like ele é o combustível que faz o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, você já está nos ajudando a crescer esse trabalho. Então, deixa o like. Vamos lá? Papo Reto está no ar. Para que a gente possa entender o comércio e as dívidas dentro do sistema prisional, é importante compreender a dinâmica que ocorre lá dentro do sistema. É fundamental sempre frisar e deixar aqui registrado que houve uma alteração, principalmente nessas cobranças de dívidas dentro da prisão. Isso trouxe uma coisa positiva e trouxe coisas negativas e eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Dentro da cadeia, existem várias atividades, como por exemplo, o cara que faz os corres, a correria, trabalha como lavador de roupas. Existe aquele que também trabalha, faz o seu corre dentro da cadeia, cuidando, digamos assim, da faxina interna. Eu vou deixar 2 vídeos aqui embaixo na descrição, complementando sobre os comércios, o dinheiro e outros temas que eu já falei relacionados a essa questão, estão aqui na descrição. Então, entendendo essa primeira dinâmica, que existe um comércio dentro do sistema prisional, é importante também entender que existe a moeda dentro da cadeia. Como você já sabe, uma das moedas mais fortes no sistema prisional é o cigarro. Pode acontecer também em penitenciárias, por exemplo, olha que louco, caixa de bombom pode ser utilizado como moeda de troca dentro do sistema prisional também. Além de sabonete, presto barba, pasta de dente, às vezes itens de higiene também são utilizados como forma de troca e moeda de troca dentro do sistema prisional. Claro, nas unidades que tem a droga, essa é a moeda mais, digamos, valorizada para fazer realmente esses negócios. Eu, por exemplo, tive uma atividade um tempo dentro da prisão que eu era o recursista. O que é o recursista dentro do sistema prisional? É o cara que faz recursos de habeas corpus, eu fazia estratégias de defesa, eu tinha já estudado dentro da cadeia sobre Código de Processo Penal, Constituição Federal, eu estava estudando bastante sobre isso lá dentro e passei a ser recursistas e os presos me pagavam pacotes de cigarro para que eu fizesse, às vezes, um pedido de liberdade provisória, enfim, alguns recursos e com isso eu era remunerado com o cigarro, que era a minha moeda de troca também na cadeia. Foi até por isso que depois que eu saí da prisão, montei a minha assessoria jurídica, inclusive se você quiser saber um pouco mais sobre a minha assessoria jurídica, eu vou deixar aqui as informações também na descrição para que você possa entrar em contato e entender um pouco mais sobre esse meu trabalho. Então existe um universo de negociações dentro de cada prisão. É importante dizer algo aqui. Como eu já citei em outros vídeos, o Brasil tem muitas outras facções. Por exemplo, existem facções no Rio de Janeiro diferentes, como a do Vermelho, no estado de São Paulo tem também o PCC, FDN, enfim, existem outras facções e dependendo da facção, dependendo do entendimento daquela facção que está, digamos assim, colocando as regras dentro do pavilhão, essas punições e essas dívidas podem ter algumas alterações. O que eu vou passar para você aqui é de modo geral que 90% das cadeias e dessas facções implementam como forma de cobranças dessas dívidas. Mas Arquimedes, como é que o preso pode fazer dívida lá dentro? Normalmente ele pode fazer uma dívida comprando pacote de cigarro, às vezes ele acaba fazendo dívidas para cortar o cabelo, aquele cara que corta cabelo ele também recebe com maço, ele pode acumular algumas dívidas dentro da prisão. Outra coisa que traz para mim muita revolta é principalmente aqueles que eu chamo de vacilão aqui, sem problema nenhum, são aqueles presos que não deixaram nada, nenhum bem, nenhum valor financeiro lá fora e acabam usando muitas drogas dentro da prisão, usando maconha, cocaína, é o parasita da cadeia. Esse parasita da cadeia, ele acaba entrando em muitas dívidas lá dentro e depois fica pedindo, implorando para os seus familiares pagar essas dívidas. De madrugada quem deve aqui treme, chora, sofre.
sofre e pede pra não morrer. E eu presenciei muita coisa que me revoltava lá. Por exemplo, senhoras, mães com mais de 60 anos de idade que trabalhavam de diaristas, que tinham realmente muita dificuldade financeira de poder se sustentar e tinha por desespero pagar muitas vezes o vício do filho vacilão que estava dentro da cadeia. Como eu sempre falo, dentro da prisão existem vários tipos de preso. Existe o cara malandro lá dentro, existe o vacilão, existe aquele sem futuro, existe um monte de situações e um monte de perfis dentro da prisão. E muitas mães, muitas esposas ficavam desesperadas, porque elas imaginavam que se caso não pagassem aquela dívida, com certeza o cara ia morrer dentro da cadeia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda nesse vídeo. Então, já entendido que existem as atividades e dentro dessas atividades existem os acordos e existe a responsabilidade do cara que deu a sua palavra em cumprir o pagamento, logicamente o cara que vendeu ou que prestou algum serviço vai querer receber. Existem algumas formas de pagamento. Por exemplo, existe a forma que você paga com um cigarro, você pode pagar também com a droga, se tiver droga dentro daquela prisão, ou você pode pagar pelo depósito. O que seria o depósito? Você pega o número de uma conta de uma esposa, de alguém, e acaba efetuando, pedindo, vamos supor, para a esposa, para a mãe, depositar o valor que você está devendo para a conta daquele que realmente está prestando o serviço, ou porque vendeu um pacote de cigarro, ou porque vendeu um kit de higiene. A gente precisa entender uma coisa aqui muito importante. Muitas pessoas pensam que esse tipo de transação, principalmente de depósito em conta, só é referente à questão de tráfico de drogas. E isso não é verdade. É claro que existem também isso, e não é novidade para ninguém. Porém, generalizar não é o correto. Porque existem caras, por exemplo, eu era recursista dentro do sistema prisional. Eu ganhava muito cigarro fazendo recursos de habeas corpus e cuidando às vezes de processo dos presos. E eu não traficava dentro da cadeia. Só que eu precisava receber e eu vendia os meus pacotes de cigarros para alguns companheiros, tipo um pacote de cigarro, 2 pacotes de cigarro. E eu pedia para aquele cara que comprava o meu pacote de cigarro depositar, por exemplo, o dinheiro na conta da minha família. Porque minha família pegava aquele dinheiro, revertia em o quê? Revertia às vezes nos meus produtos de higiene, revertia naquilo que eu precisava para eu conseguir realmente conviver e viver dentro da prisão. Eu precisava, por exemplo, esse passarinho. Eu precisava, por exemplo, de caneta, eu precisava de folha, eu precisava de material para trabalhar lá dentro como recursista. Então, eu fazia esse trâmite, era uma forma que eu tinha de ganhar o meu dinheiro, ganhar as minhas coisas sem ficar realmente dando despesas para minha família. E outras dívidas que eram pagas com cigarro, e eu tendo o cigarro em poder lá dentro, eu mesmo efetuava o pagamento. Ah, preciso cortar o cabelo, quanto custa? Meio maço de cigarro. Pegava o meio maço de cigarro e pagava pro cara. Ah, eu não quero fazer a faxina da cela, por exemplo, que eu já falei aqui em outros vídeos. Eu vou lá, pago pro companheiro que faz a correria nesse sentido e dou lá para ele um maço de cigarro, meio maço de cigarro, enfim. Agora, rapidinho, deixa eu contar um perreco que eu entrei dentro da cadeia por causa desse negócio de cigarro. Rapidinho vou te contar. Sinceramente, teve uma época que eu tava ganhando bastante cigarro dentro da prisão. E aí o que aconteceu? Eu agiotava cigarro. Chegava a véspera de visita, o prédio tava vazio de cigarro. Não tinha de cigarro e os caras ficavam loucos pra fumar. E eu tava bombando, porque eu tava realmente famoso dentro do pavilhão como recursista. Então o que eu fazia? Eu pegava às vezes um maço de cigarro e emprestava pra ele, ó, te empresto um, na visita você me paga um maço com mais 5, que a gente chamava 5 picados. E aí eu comecei a criar isso aí, um volume, e aí cadeia é um lugar cabuloso, né, meu? Teve uns caras que não gostavam de mim e falou assim, você tá sendo aproveitador, você tá fazendo uma coisa que não procede e tal, e deu uma ideia danada, deu um perreco do caramba. A gente chama perreco, e esse perreco, deixa eu traduzir pra você aqui, o perreco é como se fosse um problema, um buchiche, uma discussão, e aí depois a gente teve que mudar o termo, eu tive que mudar o termo, ó, eu te ajudo com um maço de cigarro, só que você me fortalece. Só de você às vezes mudar o termo já saía do problema. Cadeia é um lugar muito delicado com as palavras e com as ações, mas eu só queria contar mais ou menos essa pequena história para você entender mais ou menos como é que funcionava a dinâmica, beleza? Era o meu consumo. Peraí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? É, pro resto da vida, né? Mas vamos falar agora então sobre as punições para aqueles que não
cumprem com a sua palavra, que não cumprem com a sua honra, e eu posso falar que é a grande maioria. Antes de falar da punição, eu tenho que falar sobre essa transição que ocorria. Por exemplo, as punições eram muito mais severas na época, principalmente do Carandiru. Por quê? O cara não pagou, o maluco ia lá com uma faca e metia a faca no cara sem dó, e ele ia lá cobrar, falando, não, tá me devendo esse pilantra aqui, vou esfaquear, e poucas ideias. Já com a questão do PCC dominando o sistema prisional, houve uma diferença agora, principalmente na forma de cobrança. Primeiro, você coloca o cara no prazo. O que é esse prazo? Você dá um prazo para ele realmente cumprir com aquela honra, 10 dias, 15 dias, depende bastante isso. Depois que passa esse prazo, aí sim o cara pode pedir uma cobrança, mas a cobrança vai ser de acordo com, às vezes, o valor, com a dinâmica do problema. Não dá assim, o cara ficou me devendo 50 reais, vamos matar o cara ali e já era. Não é assim que funciona atualmente. Então houve uma transição. E teve muitos caras que a gente chama de oportunistas da paz, que acabam fazendo muita dívida na cadeia e percebendo às vezes que ele não vai ser punido com a morte, ele vai tomar um esculacho, às vezes vai tomar um pau, para ele é vantagem. E ele acha aquilo lindo. E infelizmente isso acontece no sistema. O cara entra em vários problemas, várias dívidas e acaba se beneficiando às vezes de uma bandeira da paz no sistema. E os caras que já passaram pelo sistema prisional atualmente sabem do que eu estou falando. Quer saber um pouquinho mais sobre a dinâmica do sistema prisional? Não se esqueça de ler o meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, a Vida na Prisão. Primeiro link aqui da descrição, você pode comprar ele na versão física e na versão em e-book também, se você quiser ele na forma digital. Tudo está aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, não se esqueça de me seguir, @ArquimedesNicastro. Espero que você tenha entendido a dinâmica das dívidas. Se ficou alguma dúvida ou se tem alguma coisa a esclarecer, use os comentários aqui para deixar a sua opinião.